Olá, bom dia, graça e paz. A vida após a morte é a maior dúvida da humanidade. Dentro desse assunto, várias teorias foram desenvolvidas para tentar consolar o coração humano. O Espiritismo afirma que depois da morte, um indivíduo pode se comunicar com os vivos por meio de médiums e cartas psicografadas. Os hinduístas creem que a Terra tem um ciclo eterno de nascimentos, morte e reencarnação até o indivíduo atingir a plenitude. Os católicos creem que existe um estado intermediário chamado purgatório, onde a pessoa vai ser purificada dos seus pecados e, caso seja purificada, ela vai ser transportada ao céu. Mas, no texto que eu quero compartilhar com vocês, Jesus nos ensina de forma contundente como será a vida após a morte. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, que diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A morte física não é o fim da nossa consciência, a nossa identidade será preservada. Nós não seremos transformados em outras pessoas ou em animais. Tanto o rico quanto o Lázaro, eles estão conscientes da vida que tiveram. Após a morte, o texto nos ensina que nós nos encontraremos da mesma maneira que nós somos hoje. E qual caminho nós temos trilhado? Jesus está querendo ensinar para cada um de nós que depois da morte nós seremos os mesmos. Jesus também nos ensina que a vida após a morte é um prolongamento do que nós vivemos aqui na Terra. Nós vivemos repletos de oportunidades e possibilidades. O tempo para ser transformado é o dia de hoje. O arrependimento é hoje. A manifestação do poder do Espírito Santo tem que ser hoje. Depois da morte não tem como o ser humano ser transformado. Enquanto estamos vivos, podemos reescrever a nossa história, reavaliar a nossa caminhada e redefinir a nossa existência. Que Deus possa dar sabedoria para cada um de nós para definir os nossos destinos. Jesus também nos ensina que a mensagem da cruz deve ser ouvida hoje. Esse trecho também nos ensina que é impossível a comunicação dos mortos com os vivos. Tudo o que nós precisamos saber sobre salvação, sobre uma vida reta, está contido nas Escrituras. Que Jesus nos dê graça para compreender que as nossas ações de hoje determinarão não só o amanhã, mas sim a eternidade. Que você tenha um bom dia, graça e paz.